Bom dia. E nós, por enquanto, vamos a Números, capítulo 16. Continuando com a nossa exposição nesse livro, e com histórias tão interessantes que nós temos que passar de uma pregação para outra com a mesma crise, porque é um livro cheio de crises, de revoltas contra Moisés, contra Arão e contra Deus em primeiro plano. Então nós estamos vendo aqui uma grande revolta desta vez, liderada por um homem chamado Corá, ou Coré, seguido de perto por mais dois, Datão e Abirão. Esses três lideraram uma revolta enorme contra Moisés e Arão. Na base dessa revolta é uma resistência à liderança dos dois irmãos. Eu já expliquei semana passada que era uma revolta com base civil e religiosa, tinha os dois aspectos. E já vimos algumas coisas sobre isto, e hoje nós vamos ver como Deus reagiu a esta revolta deles. Números 16, 19, a segunda parte do 19 até o 27, eu vou ler direto. Então diz, lá no final do 19, foi exatamente aqui que eu parei, diz: a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Eu não estou explicando tudo que passou, porque vamos tomar muito tempo, mas no contexto, Moisés desafiou os três para aparecerem na porta da tenda da congregação, com 250 homens que estavam seguindo a má liderança desses três homens, e cada um com o seu incensário. E Deus iria resolver quem é que ele ia aceitar. Ou Coré e seu grupo, o Corá, ou o próprio Arão, que era o sumo sacerdote escolhido. Então, esse era o contexto. Então, todo esse clima, a gente pergunta, e Deus? Como é que ele reagiu a tudo isso? A glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio dessa congregação e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda essa congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda essa congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelas lições que a Tua palavra contém. Então, algumas tão claras, outras nem tanto, mas seja como for, valiosíssimas para nós seguirmos o nosso dia a dia. E aqui tem várias lições nesta triste história, trágica. Que o Teu Espírito Santo nos ensine valores que te são caros. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então a glória do Senhor aparece e ele fala, Deus. Interessante que ele não se refere ao problema em si. Não deu uma palavra. Ele se propõe simplesmente a eliminar o povo, mais uma vez. Ele já tinha dito isso. Moisés, eu vou fazer de ti, eu vou eliminar este povo, e vou fazer de ti outro povo maior e melhor. Então Deus nem desceu a detalhes aqui. Podemos até perguntar se é justo Deus eliminar um povo inteiro por causa de uma revolta de um homem, seguido por dois, e os três foram seguidos por 250, que depois a congregação inteira estava ao lado deles. Se é justo, ora, mas se era o que Deus estava se propondo a fazer, é óbvio que é justo. Você pode dizer que não entende bem a justiça de Deus, como é que ele raciocinou aqui, aí
é outra coisa. Você não tem direito de perguntar se é justo. Deus diz uma coisa, que vai fazer alguma coisa, e você pergunta, é justo? Quem é você? O que você entende de justiça? Para estar falando de injustiça? Nem nada. É o que Deus diz. É o que é justo. É o parâmetro. Agora, claro que uma injustiça que está no coração, na mente santa de Deus, que pode ser mais alta do que nós podemos entender, e geralmente é, nem sempre. Às vezes nós entendemos bem a justiça dele. Às vezes ficamos um pouquinho admirados assim. Mas não importa. Não pergunte se é justo. Peça sabedoria a Deus para entender um pouquinho dessa justiça embutida na decisão ou numa proposta que ele fez. Esse é o comportamento do crente. Não está perguntando se é justo, não. É claro que é justo. E ele conhece os corações. Ele sabia que o povo tal estava com os revoltosos. Já há tempo já tinha visto que o povo era altamente rebelde. Misteriosamente, Deus mais uma vez atende a 2 homens. Os irmãos se prostram e dizem, não, senhor, não faça isso. Aí eles usaram, inclusive, uma lógica humana. E Deus não estava muito afinado com essa lógica humana, não, de Moisés. Nós gostamos dessa lógica, nós somos humanos. Então, quando Moisés e Arão perguntam, mas, senhor, por causa de um homem, obviamente se referindo a Coré, de um homem tu vai destruir um povo inteiro, pela lógica humana, tem sentido. Tanto que eles estavam chocados por isso. Como nós ficamos chocados com algumas decisões da parte de Deus. Mas homens que eram, eles usaram a lógica deles e perguntaram, Senhor, tu vais fazer isso? Se Deus dissesse vou, eles iam dizer amém. Tudo bem. Mas eles argumentaram, tudo bem, argumente com Deus, com esse tipo de cuidado, com esse tipo de reverência, de temor, tudo bem. Senhor, não estou entendendo bem isso. Estudei aqui as Escrituras, ou estou vendo uma situação aqui na minha vida, na igreja, não sei. Eu não estou entendendo bem isso. Me ajuda a entender um pouquinho, se tu quiseres. É isso mesmo? Então, esse tipo de conversa com Deus, o crente pode e deve ter, com atitude de não confrontá-lo, de desafiá-lo, ou de questioná-lo, questionar no sentido de questionar, de estar em dúvida se aquilo é correto, nunca. Mas você abrir o coração e dizer, Senhor, não estou entendendo, me ajuda um pouquinho a compreender. Faça isso. Foi o que os 2 fizeram. Senhor, tu vai fazer isso mesmo? Aí, como eu disse, misteriosamente, Deus disse, pois está bom. Vou não. Muito impressionante. Muito impressionante. Eu já tenho falado disso, do poder da intermediação daqueles 2 homens. O poder da intermediação. E o quanto Deus é sensível. Não é que eles tinham poder sobre Deus. Obviamente não. Mas a intermediação deles, de uma maneira até difícil de compreender, tocava profundamente o coração de Deus. Ele era sensibilíssimo. E ele, por acaso, não poderá ser sensível à sua intermediação? Claro que pode. Por que não? Já temos falado isso, não vou nem enfatizar esse aspecto do peso da intermediação, porque não é a primeira vez que isso acontece. Mas aquilo não ficaria impune, como veremos depois. Já, aliás. Então, Deus mandou todo mundo se afastar das tendas daqueles homens. Vem coisa aí. Se afastem das tendas desses 3 homens. Moisés se pronuncia num tom solene e com total autoridade, como nós vimos aqui. Saiam daqui. Aí Moisés diz o seguinte, Deus mandou sair, agora Moisés entra. Então disse Moisés, quando eu falo que ele disse com autoridade, foi aqui, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar estas obras, que não procedem de mim mesmo, como se dissesse, é dele. Então era um teste.
E Moisés disse, vocês querem conhecer se eu sou uma autoridade constituída por Deus? Agora é incrível que isso é repetido, gente. Está repetindo, repetindo e repetindo. É impressionante. Desde o Egito, eles vinham com essa história de duvidar da autoridade de Moisés, que ficou clarissimamente estabelecida diretamente por Deus, mas eles não aceitavam. Que coisa! E Moisés aqui admite mais uma vez ser testado. Pois vocês querem um teste? Ok. Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras. Que não procede de mim, essas obras não são nem minhas, são dele. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. É peso. Se eles morrerem aí de uma doença, ou de um infarto, ou de um derrame, outra pessoa bateu a cabeça no chão, alguma coisa assim, se eles morrerem, ou de velhice, se eles morrerem de uma maneira normal, eu não sou enviado de Deus. Esse é um peso. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, inaudita no original é assim, tipo, maravilhosa, espetacular, totalmente fora do comum. Isso é o que significa. Miraculosa, poderia ser também. Se o Senhor criar alguma coisa miraculosa, e agora ele diz até o que é agora, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Ficou claro o que Deus iria fazer agora. Deus comprou a briga, como se diz normalmente. Deus disse, vocês querem um teste? Pois vão ter agora. Então, vejam o tamanho do pecado deles, daqueles homens, o tamanho da ofensa com que Deus estava aqui ferido, a gravidade da situação ao ponto de dizer, não vou matá-los de uma maneira normal. Que eu vou matá-los, vou, e é já, já. Esse é o nosso Deus. Que vou matá-los, vou, porque não é assim que se age contra uma autoridade que Deus colocou. O assunto aqui era Moisés, a autoridade de Moisés e de Arão. Ele não estava duvidando de que Deus é Deus e tal, não era bem... Acabava estando porque estava desobedecendo o que Deus queria. Mas não esqueça, o assunto aqui era a autoridade humana, que Deus estabelecera e os homens resistindo, duramente. E queriam para ele a autoridade, para eles, como eu já expliquei isso na mensagem passada. Então diz, vou matá-los. A solução é matá-los. Mas como eu sou Deus, eu vou dizer o seguinte, até o ato de matá-los vai ser de encomenda dessa vez. Vou matá-los de uma maneira altamente personalizada. Eu vou escolher uma maneira de matar, que não fique dúvida, porque se eles caírem durinho aqui de infarto, ou pegarem uma gripe, ou sei lá o que, e morrerem, aí vão dizer, não, mas qualquer um morre de infarto, qualquer um pega uma doença, qualquer um pega um vírus. Não. Não vai haver dúvida com a forma que eu escolhi para matá-los. De uma forma pesada. Já disse o que é. A terra vai abrir e vai engoli-los vivos. Não, eles vão morrer antes de uma síncope, o coração vai parar de bater, aí já mortos, eles vão ser enterrados. Não, esses vão ser engolidos vivos, vão ser soterrados vivos. Essa é a minha decisão. Agora discuta com Deus. E não venha dizer que isso é Velho Testamento, ali é um Deus de ira, hoje é um Deus de amor. Não entendeu nada.
Deus é imutável, é o mesmo Deus, tudo bem, a forma dele tratar às vezes muda, mas é o mesmo Deus, com o mesmo caráter, com as mesmas reações, com a mesma santidade, com o mesmo coração, é o mesmo Deus. Você lida dia a dia com este mesmo Deus. Ah, mas Jesus Cristo veio com totalmente diferente, ele veio todo amoroso e tal. Você não conhece os evangelhos, não? Você não tem lido as palavras de Jesus Cristo nos evangelhos, não? Você está conhecendo assim tão pouco a pessoa de Jesus Cristo, para dizer que não tem nada a ver com ira, e com ira contra o pecado, com o poder da punição e tudo. Ficou no Velho Testamento, Jesus veio com outra história, só de amor e paz. Não, você precisa ler muito mais os evangelhos, se você tem essa ideia. Se você já aprendeu que não é assim, amém. Porque você vai ter muito mais facilidade de entender a Bíblia e de viver a vida cristã, de viver de uma maneira coerente com esse Deus que Ele é, não é imaginando um Deus que Ele não é, ou com base numa palavra, numa escritura, que não é exatamente a que Ele escreveu. Você está imaginando outras coisas. Não se deixe levar por ensinos humanos sobre o que é a Bíblia e a maneira de você entender as Escrituras. Não, meu irmão, minha irmã, estude a Bíblia você e tire suas conclusões. Os pastores estão aí para ajudarem, dar os rumos e tal, mas não são eles que editam coisa nenhuma, não. É você que vai ler, estudar, tirar suas conclusões. A maneira que você vai se relacionar com Deus é sua. Você decide como se vai se relacionar com Deus. A intimidade que você vai ter com Deus, o conhecimento que você vai ter da pessoa de Deus, não é com o pastor, não. O Espírito Santo habita em você, para lhe ensinar essas coisas. Agora, se você não for atrás, você não procurar, você não se dedicar a isso aí, você vai entender Deus muito pouco. E não é uma boa opção. Aí nós lemos um dos milagres mais interessantes da Bíblia, e mais trágicos, né? E aconteceu que, acabando ele de falar todas as palavras, no caso Moisés, a terra debaixo deles se fendeu. Debaixo de quem? Dos 3 líderes e suas famílias e seus pertences. E abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Eles e todos que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos trague a nós também. Eu não vou discorrer muito sobre a questão dos parentes que morreram juntos, talvez crianças e tudo mais. Apenas dizer o seguinte, há um aspecto na Bíblia em que pessoas, muito perto umas das outras, acabam trazendo sobre si alguma participação no julgamento que Deus queira fazer, no castigo que Deus queira impor, mas há algo de um sentido de que a família ali fazia uma unidade. Isso é o que nós podemos afirmar, e talvez podemos afirmar que esses parentes estavam também contra Moisés e estavam sendo incentivadores disso tudo. Isso aí já estamos entrando com a nossa lógica humana, querendo explicar, para poder entender melhor e caber melhor dentro da nossa caixinha. Ah, bom, se eram filhos, não criancinhas, mas adolescentes, que estavam incentivando os pais a fazerem isso, e se as mulheres eram horrorosas, e também rebeldes a Deus, então, eu entendo e tal. A Bíblia não está dizendo isto.
A Bíblia está dizendo que a terra engoliu todos os que pertenciam a Corá, Datã e Abirão. Todos. Se tinha criança de 6 meses de idade ou de 10 anos, não sei. E se eu soubesse por uma revelação que tinha, eu ia amar e adorar esse Deus da mesma maneira. E talvez aprender a respeitá-lo mais. E orar por mais sabedoria para entender um pouquinho mais este Deus, do qual a Bíblia diz, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se Deus julgou eliminar as famílias, é porque é justo. E é o que era correto fazer. E não se esqueça, a vida pertence a Deus. Se tinha uma criancinha de 6 meses de idade, Ele deu a vida. Ou 10 anos de idade, Ele deu a vida. Ele dá e Ele tira. E sabe qual é a satisfação que Ele vai lhe dar? Você que gostaria muito que Ele lhe desse satisfação? Zero. Ele não tem satisfação que dá a ninguém. E esta palavra que está aqui, cheia de revelações espetaculares de Deus, de sua pessoa e seus planos e tudo mais, Ele deu por graça, porque Ele quis, que não tinha obrigação nenhuma. Ele já colocou no coração, na consciência dos seres humanos, que há um Criador. Romanos 1 ensina isso. Então os homens já são sem desculpa por não adorarem ao Deus Criador. Então, repito o que eu acabei de dizer, procure entender mais esse Deus, se dobrar mais diante desse Deus, temer mais esse Deus, amar, servir da maneira como Ele é. E se você está chocado com essa história que você não conhecia, e você não está entendendo como é que Deus fez isso, vá lá para a sua casa e ore a Deus e converse com Ele e peça sabedoria. É a minha sugestão. Não vá querer entender, não vá querer ver filósofos, não vá querer ouvir teólogos e pastores cheios de novidades e de pensamentos diferentes, uma reinterpretação da Bíblia, ou isso, alguém da mídia com 1 milhão de seguidores e tal, e aí o que eles disseram é o que é. Vá conversar com Deus, abra a sua Bíblia e vá estudar a Bíblia, e vá orar, e abra o seu coração a Deus. É assim que funciona, é assim que funciona. Não adianta ter gurus espirituais, pastores, escritores famosos, seja lá o que for, não adianta, é perigosíssimo. Mesmo que sejam homens sérios, mesmo que sejam homens comprometidos, mas são falhos e têm as próprias ideias dentro daquilo que aprenderam, e você tem consciência, você não é um robô. E Ele vai cobrar de você a sua consciência, a sua inteligência, a sua formação, tudo que você pode contribuir, tudo que Ele lhe deu que pode contribuir para você se relacionar melhor com esse Deus, Ele vai exigir. Faça o seguinte, eu acho que você dedicar 20% do tempo que você dedica hoje à internet, a YouTube e similares, aos posts, 20, talvez você vai conhecer Deus 5 vezes mais do que você conhece. Claro que eu estou aqui dizendo uma coisa totalmente, só para efeito retórico de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Não tenho números para isso, nem estatística, nem coisa nenhuma. O que eu estou dizendo é que o crente de hoje está viciado em ouvir coisas até boas, mas ouvir, entrando aqui, entrando, ouvindo, vem moído por alguém, moa você. Você pesquisa, você dedique tempo, coisa que você geralmente tem dedicado, imagino eu, muito pouco, porque vem altamente moído, entra no Google e ele dá 5, 6, 10 interpretações daquela passagem difícil. Quantos minutos você passou pensando naquela passagem antes de abrir o Google para ver os comentários? Quantos?
Você ralou, usando uma palavra moderna hoje, ralou. Eu vou descobrir até onde eu posso, o que é que eu vou entender disto aqui. Eu vou tirar o que eu posso. Depois eu vou ver os comentários, depois eu vou dar uma olhada, depois eu vou conversar com o pastor, depois. Mas antes eu vou amadurecer, eu vou... Como é que você exercita seus músculos? Todo mundo agora vive em academia. Por quê? Malhando, os músculos físicos. E os músculos da alma? Não precisam ser malhados, não? Corre lá e pega moído? Pois aumente seus músculos físicos desta forma. Não vai. Resultado, um monte de crente fraco. No sentido de sabedoria, no sentido de entender as coisas mais profundas de Deus. E de não chegar a ler uma passagem dessa, ai, estou chocado. Por quê? Porque Deus matou as criancinhas. Foi, está chocadinho. Vai para a internet, pede uma explicação lá para o YouTube. Que ele te explica, você vai entender melhor esse Deus. Vai, está cheio de Espírito Santo lá dentro do YouTube. Você errou. Um terremoto localizado. Aí tem alguns que dizem assim, não, é porque o terreno onde eles estavam, entendeu? Era um terreno assim frouxo. Aí, isso é muito explicado, naquela região tal, que não sabia nem que região era, não sabia nem onde é que eles estavam exatamente, região enorme. Lá, não, é porque ali, naquele momento ali, argila, entende? E tinha chovido muito, aí Você notou uma sutileza aí, que a terra abriu, eles desceram vivos, depois a terra o quê? Fechou! Abriu e fechou! Cobrindo tudo, que chegasse lá uma hora depois, alguma coisa aconteceu por aqui? Não sei exatamente como é que ficou o estrago. Estou só dizendo que a terra fechou. Abriu e fechou. Altamente, então, como eu disse, localizado, com a finalidade específica de engolir 3 famílias. Eu quero encerrar com 35. Sim, mas não eram 250? Além dos 3 líderes, Corá, Datão e Abirão, não tinha 250 homens com incensários que Moisés os desafiou? Tinha. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então, matar 3 e suas famílias foi pouco para Deus. Todos os 250 morreram queimados imediatamente diante de Deus. Que Deus nos abençoe com essas coisas. Meu plano era ir adiante, mas eu vou deixar para a próxima pregação. Muita coisa acho que eu já disse aqui, e que vocês moam um pouco disso tudo. E levem a vida cristã cada vez mais a sério. Pastor, eu já levo a sério. Ótimo, leve mais um pouco. Aumente um pouco mais esse grau de seriedade com que você leva a sua vida cristã. Não há coisa mais maravilhosa neste mundo, meus irmãos, do que conhecer a Deus. Você não vai conhecer a Deus nesse sentido, sem dedicar tempo. Abrir o seu coração, a sua mente, sua alma, o seu espírito para as coisas do alto. Você e Deus. Você e Deus. Eu teria muito medo de fazer uma pesquisa que eu não vou fazer. As pesquisas é uma coisa que a gente fica assim hoje, né? Mas quanto tempo cada um passa a sós com Deus,
Sem o celular, não vale. Não é só eu e o celular. Não, então é você e o mundo. Ora. Mas, pastor, eu vou ficar conversando com Deus meia hora e meu celular. Hoje é quase impensável. Alguém, um jovem, um homem, uma mulher, eu sei lá, qualquer um, quase. O que eu faço com os zap que vão entrar nesses 30 minutos? Mas já sei, eu vou tirar o aviso sonoro. Aí fica ali, eu os olho, ó. É uma geração que nós estamos em dificuldades que nós não podemos imaginar o tamanho, viu? Da dificuldade e da responsabilidade que você tem diante de Deus. As coisas dessa terra aqui, que estão tomando tanto tempo de muitos, tanta cabeça, tanta energia, tanta emoção, relacionamentos, tudo mais, por coisas altamente passageiras, que hoje é de um jeito, daqui a pouco tempo é do outro, depois é do outro, depois é do outro. E dedicando tempo para estudar esses assuntos, ouvir quem entende, ouvir isso, ouvir aquilo. Tudo isso vai para o lixo muito mais rapidamente do que você está pensando. Seu relacionamento com Deus é o contrário. Cada vez vai lhe tornar um crente mais feliz internamente, feliz com as coisas do alto, em paz com as coisas, independente do que acontece com sua casa, sua cidade, seu país, com o mundo, paralelamente, vê de outro ângulo. E você se sente cada vez mais um servo, a serviço de Cristo. A serviço de Cristo. É só Ele que vale a pena servir e levantar a bandeira. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.